Oi, boa tarde, pessoal. Hoje, aqui no perfil do Divulga Química, nós vamos fazer uma live, né, sobre ah, uma das pesquisas realizadas no programa de pós-graduação em Química da UFJF e que foi desenvolvida no Departamento de Química da UFJF. Né? É, boa tarde para quem está entrando, tudo bem, pessoal? E hoje a nossa live vai ser com o Lucas Vinícius de Faria, né? Vamos ver se o Lucas está entrando. Já vou chamar o Lucas aqui para nossa conversa. Lucas já entrou? Lucas, você pode pedir para participar, fazendo favor? Que eu não estou conseguindo te adicionar aqui. Vamos ver, consegui, eu acho. Consegui entrar. Oi, Lucas, boa Arthur, tarde. tudo bem? Tudo Tudo jóia? bem? Tudo jóia. Bem, tudo. Pessoal, então, como eu estava dizendo, né, a gente vai fazer hoje a live com o Lucas, né, e essa live ela tem o objetivo, né, de a gente divulgar a pesquisa que está sendo realizada no programa de pós-graduação em Química, né, lá no Departamento de Química da UFJF. E nessa nossa live, a gente vai fazer, né, uma conversa bem informal e de uma forma para que todos, né, mesmo o público não especialista na área, possa acompanhar, conhecer essas pesquisas que estão sendo feitas lá no Departamento de Química, no programa de pós-graduação em Química. Né? Então, eu vou começar apresentando o Lucas. Né? O Lucas vai falar um pouco, né, sobre o seu trabalho de doutorado, né? A defesa dele é na sexta-feira, né, Lucas? Isso, sexta-feira, às 14 horas. Sexta-feira, às 14 horas. Então, quem ficar, tiver mais curiosidade no tema, aí lá na defesa, a gente. O Lucas vai mostrar com bastante detalhes, né? Bem técnico. Então, quem tiver maior interesse na área, fica convidado, né, Lucas? A sessão é Isso. pública, vai ser via remoto. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato ou com o Lucas ou aqui no perfil, a gente passa o O link. endereço, né? O link Uhum. para acompanhar a defesa. O trabalho que o Lucas desenvolveu, né, tem como título o desenvolvimento de métodos eletroanalíticos utilizando o sensor à base de grafeno para a determinação de antibióticos em amostras de leite e formulações farmacêuticas. E esse trabalho, né, essa tese de doutorado foi orientada pelo professor Dr. Renato Camargo Matos e co-orientada Munhoz, da Universidade Federal de Uberlândia, né? É isso, Lucas, né? Isso, isso, E isso mesmo. só confirmando aqui. Então a gente vai, né, tentar aqui traduzir esse seu trabalho, né? O título é bem complexo, mas a gente vai então tentar
abordar aqui esse tema de uma forma mais informal, né? Diferentemente da defesa da tese, né, Lucas? E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre você, sobre de onde você veio, né? Como que foi a sua trajetória aí até chegar à pós-graduação, ao doutorado. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Vim mostrar para a sociedade o que foi feito durante o meu doutorado. Bem, eu sou natural de Juiz de Fora mesmo, aqui da cidade. Eu iniciei os meus estudos na Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2010. Eu ingressei pelo PISM. Ingressei no curso de Ciências Exatas, mas já inclinado a fazer Química, principalmente pela Química Orgânica, que era uma disciplina que eu tinha uma maior facilidade na época do ensino médio. Então, assim que eu ingressei, eu procurei focar mais nas disciplinas teóricas, dar um foco maior para a parte orgânica. E no meio do curso, quando eu estava fazendo Orgânica 3, eu fui convidado pelo professor Mauro em fazer parte do seu grupo de pesquisa e ali eu iniciei a minha carreira científica. Eu trabalhei com síntese de compostos orgânicos, visando desenvolver compostos para aplicações biológicas, por exemplo, para tratamento de diversas doenças. É nessa parte da minha carreira eu consegui me ambientar melhor num grupo de pesquisa, entender melhor sobre os processos de síntese orgânica, processos de separação, processo de caracterização dos compostos. Entretanto, durante a conclusão do curso de Química, no nosso curso a gente tem uma disciplina que ela é chamada de Projetos 1 e 2, e nessa disciplina os professores eles orientam os alunos a realizar o TCC em uma área que o aluno ainda não tem um domínio. No caso, como eu fazia Química Orgânica, eu conversei com o professor Renato, que era uma área de Química Analítica, que é uma área que também que eu tinha interesse, e eu acabei fazendo meu trabalho de conclusão de curso na Química Analítica, mais especificamente na Eletroanalítica. Eu trabalhei na época com quantificação de metais em amostras de combustíveis e devido aos resultados promissores deste trabalho, eu me interessei bastante pela rotina de um laboratório de Química Analítica e acabei decidindo em me especializar em Química Analítica, propriamente dito pela Química Eletroanalítica. Então eu fiz o mestrado, sob a orientação do professor Renato, onde eu trabalhei com análise de metais em amostra de cosméticos. Esse trabalho, inclusive, teve uma boa repercussão em telejornais aqui da região de Juiz de Fora. E aí eu decidi, então, eu vi que já nesse estágio eu tinha uma certa facilidade por essa área de pesquisa e decidi fazer o doutorado também sob a orientação do professor Renato, mas agora visando a quantificação de antibióticos em amostras de fármacos e leite. Foi bem mais ou menos isso a minha trajetória durante esses 11 anos de UFJF. Nessa sua história, né, que você conta, eu acho interessante destacar, né? Então, você, assim, desde do início, né, da sua formação em Química, você está na UFJF, né? E Sim, eu acho que é interessante a gente destacar, né, que desde a graduação, né, a gente já pode iniciar, né, a carreira científica. Né? Então, desde lá do começo do curso, você já vem trabalhando, né, nessa parte de pesquisa. Então, eu acho que isso é importante deixar registrado, né? Mesmo se tiver algum aluno aqui da graduação ou que queira, né, fazer química, saiba que tem essa possibilidade, né, de já conhecer, já trabalhar em projetos de pesquisa desde a graduação, fazer iniciação científica, estágio, né, e que são muito importantes para a formação, né? Formação profissional é extremamente importante. Com certeza.
E agora falando do seu trabalho, né? Pelo título a gente consegue identificar que você, então, desenvolveu, né, métodos para analisar antibióticos. E eu queria que você, então, falasse um pouco, né, para a gente quais são esses antibióticos que você estudou, né, onde que eles são usados. Sim. Então, antibióticos, de forma geral, eles são medicamentos utilizados tanto pela medicina humana quanto pela medicina veterinária para tratar infecções bacterianas. No meu projeto, eu optei em selecionar antibióticos de baixo custo e de ampla ação antibacteriana, como, por exemplo, a ciprofloxacina, que é bastante utilizada em práticas humanas para tratar infecções pulmonares, como pneumonia, a tetraciclina, que também é outro antibiótico de baixo custo, que é bastante para tratar infecções do trato respiratório, como faringite, sinusite, e o clonafenicol, que por muito tempo foi utilizado também para tratar infecções, como por exemplo infecções nos olhos, como a conjuntivite. Além desses antibióticos eles serem utilizados pela medicina humana, eles também são utilizados em práticas veterinárias, por exemplo, para tratar enfermidades bacterianas no gado leiteiro, como por exemplo a mastite, que é uma infecção da glândula mamária do animal. E esses antibióticos vêm sendo utilizados tanto para destruir bactérias pela medicina veterinária, mas também com finalidade profilática, com o intuito de prevenir o aparecimento de doenças bacterianas ao longo do tempo. E aí, por que então, é importante a gente analisar esses antibióticos, né? No seu caso, no seu trabalho foi em leite, né? E em Uhum. fármacos. Qual que é a importância dessa análise? Tá, ok. Eu vou responder primeiramente em fármaco, Uhum. porque esses antibióticos são amplamente utilizados, então eles são amplamente também fabricados nas indústrias indústrias farmacêuticas. Então, das indústrias liberar esses medicamentos para serem comercializados, elas precisam atestar a qualidade desse medicamento, ou seja, se a indústria ela especifica que na bula daquele medicamento, por exemplo, ciprofloxacina, tenha 500 miligramas de ciprofloxacina, ela tem que se certificar de que realmente naquele comprimido tenha 500 miligramas. Então, são utilizados métodos analíticos para realizar um controle de qualidade, de modo a assegurar a eficácia desses medicamentos aos usuários. Tendo em vista também que tem alguns níveis pré-estabelecidos por órgãos regulatórios, como a Anvisa. Já no leite, quando esses medicamentos eles são utilizados em práticas veterinárias, pela medicina veterinária, sem respeitar receituários médicos ou períodos de carência, o período de carência seria o período em que o leite deveria ser, o período que o leite ele deve ser descartado enquanto há presença de antibiótico. Se o Então, animal quando estiver tomando o o antibiótico, né? antibiótico tem um Entendi. período, a bula do medicamento, ela especifica um período que aquele leite ele deve ser descartado. E caso esse leite ele seja comercializado, ele chegando, no caso, na mesa de um consumidor, ele pode trazer sérios problemas para a saúde daquela pessoa, como, por exemplo, desenvolver situações alérgicas, podendo causar até choque anafilático. Pode também desenvolver resistências bacterianas, onde, com o passar do tempo, esses antibióticos eles podem perder a sua eficácia. E com relação também ainda no leite, as indústrias lácteas também podem sofrer sérios prejuízos. Por exemplo, na produção de queijo e iogurte, o que ocorre é uma fermentação, onde são adicionadas bactérias, e essas bactérias elas têm a finalidade de converter o açúcar do leite, a lactose, em ácido lático.
E se esses antibióticos estiverem presentes no leite, eles vão inibir a ação dessas bactérias e trazer sérios prejuízos para essas indústrias que trabalham com derivados fermentáveis. Então, em virtude disso, a Anvisa ela estabelece os limites máximos residuais para a quantidade de antibiótico que é permitido em amostras de leite para eles serem comercializados. Tá. Então, bem importante, né, fazer esse tipo de análise, né? E eu vi que Uhum. tem pessoal colocando pergunta aqui nos comentários. Pessoal, se vocês quiserem colocar as perguntas, né? Eu vou anotando aqui e aí eu vou passando pro Lucas, né? E Uhum. então, o professor Renato perguntou, mas antes de fazer essa pergunta Tá. que ele colocou, né? Acho que você poderia falar um pouco para a gente, né? Como que é feita essa análise que você falou da Anvisa, né? Então, como que é Então, feito tradicionalmente esse tipo de análise de antibiótico nessas amostras, né, que você estudou? então, a Anvisa, que é o órgão aqui no Brasil responsável por fiscalizar os níveis de antibiótico, tanto em fármaco quanto em leite, ela estabelece métodos oficiais para realizar a quantificação desses antibióticos, métodos esses que já foram bastante estudados, então são métodos eficientes, métodos confiáveis. Eles são basicamente eles são baseados em técnicas cromatográficas, como, por exemplo, a cromatografia líquida de alta eficiência, popularmente conhecida como HPLC. Essa é a técnica, ela é uma técnica extremamente seletiva, ou seja, ela tem a capacidade de identificar o composto de interesse, no caso, o antibiótico, é na presença de outros constituintes presentes nas amostras, e também é uma técnica bastante sensível, ou seja, a capacidade de quantificar o antibiótico em quantidades baixas, entendeu? O E Lucas, tem uma posso. pergunta aqui, ó, que o Davi está perguntando o que é um método analítico? O método analítico é um procedimento que nós analíticos propomos em um laboratório que seja adequado para determinar a quantidade daquela espécie em uma amostra, por exemplo. Tem vários métodos analíticos para quantificar antibiótico em leite, em formulações farmacêuticas, em amostras ambientais. Quer dizer, é Seria um basicamente isso. procedimento, né, que a gente usa uma determinada técnica, né, para Uhum. poder dizer quanto que tem, né, com precisão, né, com exatidão Exatidão. por exemplo, do antibiótico naquela Quantidade. amostra. Isso, a Isso. quantidade de antibiótico na amostra. E aí existem vários métodos, né? Uhum. São Então, o basicamente método que você disse, os mais o, utilizados para antibióticos são os métodos cromatográficos. que é o oficial da Anvisa, Oficial. né? Isso, está E aí, aqui. nesse método cromatográfico, você pega o leite e coloca lá no equipamento, assim que funciona? Não, Que acho não que é é a bem pergunta assim, não é, do professor Renato. não é bem assim como é mostrado em algumas séries científicas, que o pesquisador pega a amostra e injeta diretamente no No aparelho, equipamento. né? Não é bem assim, isso é algo é surreal, né? Então, quando a gente trabalha com amostra de leite, que é uma amostra bem complexa, né, ela tem bastante constituinte, tem, por exemplo, proteína, gordura, açúcares, vitaminas, minerais. Então, antes de a gente inserir essa amostra no equipamento, é necessário fazer um tratamento dessa amostra. O que seria o tratamento? Seria remover essa parte proteica que pode acabar danificando o equipamento. Seria remover umas espécies que podem ser interferentes, precipitar alguns constituintes, em seguida filtrar essa amostra, até que seja obtida uma solução límpida que possa ser injetada no equipamento sem causar dano ao mesmo.
Tem todo um tratamento para que, aquele seu método analítico, né, dê um Uhum, resultado confiável, né? Você tem que isso, fazer é, uma série de tratamentos na tratamento. amostra, né? No É leite, algo. né? E essa etapa é a etapa mais árdua de um método analítico, é onde está representada a grande parte dos erros obtidos em uma metodologia analítica. Entendeu? Tem que ser uma etapa, tem que ser bem otimizada essa etapa para que sejam obtidos os resultados confiáveis. Ó, o Davi está fazendo outra pergunta interessante, ó. Se você tiver mais constituinte, como você sabe que a resposta é em função do antibiótico e não acho que daquele constituinte, né? Que é o que você falou do Uhum. interferente, né? Então, no caso, as análises cromatográficas são técnicas seletivas, ou seja, ela tem a capacidade, desde que tenha, pode ter o antibiótico e outros constituintes, ela tem a capacidade de separar os antibióticos dos constituintes, identificar, aqui eu tenho antibiótico, aqui eu tenho os constituintes, e a partir disso, só a partir disso que é realizada a quantificação, onde é estabelecido quanto que tem de antibiótico naquela amostra. Entendeu? Por isso as técnicas cromatográficas elas são bastante utilizadas. E acho que o que você quis dizer, né, que o tratamento da amostra é uma das etapas mais árduas, né, justamente por isso, pelo que o Davi perguntou, né, porque tem que fazer todos os testes, né, ensaios para Uhum. verificar se realmente o que você está codificando é o É um antibiótico, antibiótico é o de interesse mesmo. interferente, né? Então, essa realmente deve ser uma etapa bem trabalhosa né, É a principal no etapa de um projeto. método analítico. A principal etapa de um método analítico é o tratamento. Se o tratamento ele não for adequado, aí já não tem como realizar a análise. E então, como você estava falando, né, que a cromatografia é o método oficial usado atualmente pela Anvisa, né? Indicado, acho que é Uhum. indicado, né, que fala. É, E por que que então você quis desenvolver um método, né, alternativo? Porque você falou que a cromatografia ela separa, ela é seletiva, né? Mas então qual o motivo de se pesquisar um novo método? eu não entendi a pergunta que travou para mim aqui a Ah, tela. tá. Poderia repetir? Não, eu quis dizer assim, é, qual que é o motivo, né, de se pesquisar um método alternativo à cromatografia, que é o método já usado atualmente? Então, apesar da cromatografia ela ser um método oficial, super seletivo, super robusto e super sensível, ela é uma técnica que demanda de um alto investimento financeiro. Os equipamentos cromatográficos não são baratos, são relativamente bem caros. E nem todo laboratório de pesquisa ele vai ter um poder aquisitivo, um poder financeiro para adquirir um cromatógrafo para realizar a análise, por exemplo. Mas, apesar de não ter esse poder aquisitivo, esses laboratórios, em alguns casos, eles demandam de fazer análise de antibiótico, seja em fármacos, seja em leite. Então, é importante desenvolver métodos alternativos aos cromatográficos, que sejam eficientes e que sejam, então, destinados a essa finalidade, entendeu? Estabelecer métodos com baixo custo, rápidos, precisos, e dentro disto, que entrou o foco do meu trabalho, que foram os métodos eletroquímicos, foram os métodos que são métodos portáteis e tudo mais. E o que que é né? O que que seria esse método eletroquímico, eletroanalítico? Então, a eletroanalítica ela é uma técnica é uma área bem ampla, né? Tem várias possibilidades de desenvolvimento de métodos. Tem métodos tensiométricos que se baseiam em medir métodos condutométricos que se baseiam em medir condutividade. No meu trabalho, métricos, que são métodos que se baseiam em aplicar o potencial controlado em uma célula eletroquímica e a partir da aplicação desse potencial controlado de uma fonte externa, são geradas correntes e essas correntes elas são medidas por um sensor e mostradas por exemplo, em um computador, a intensidade. Então,
Vou explicar mais ou menos como que era feita a análise dos antibióticos pelo método eletroanalítico. Eu tinha uma célula eletroquímica. A essa célula eletroquímica eu posicionava o meu sensor e a essa célula eletroquímica eu adicionava os antibióticos. Esses antibióticos, não vou entrar muito em mérito, mas de uma certa forma eles eram forçados a ir para a superfície deste sensor. Então, aplicava-se uma diferença de potencial, fornecia-se energia a esse sensor, e conforme eram atingidos os potenciais característicos de cada um desses antibióticos, esses antibióticos eles sofriam umas transformações químicas específicas, gerando uma corrente, a qual estava diretamente relacionada à quantidade de antibiótico que estava presente ali na célula eletroquímica. Era basicamente isso, sem entrar muito em termos técnicos. Então, basicamente, você mede a resposta da amostra quando você dá um estímulo elétrico, né? Então, Isso. você dá um estímulo Quando, elétrico, vê como que a amostra responde. Aí, dependendo dessa quando, resposta, né, você consegue dizer quanto que tem, né, quanto que do tem daquele antibiótico. antibiótico. Isso, basicamente isso. E aí, esse equipamento, então, é mais barato, né? Ele É é bem mais barato do que portátil. um portátil, pode ser utilizado em trabalhos de campo, coisa que com os métodos cromatográficos dificilmente é possível de ser realizado devido ao tamanho dos equipamentos, né? Então Por é uma exemplo, se você área bem quiser promissora. levar o seu Esse equipamento lá dispositivo para onde eletrônico está ordenhando a vaca, né? Daria para fazer. seria possível realizar a análise em loco mesmo, no local de coleta da amostra. Que o cromatógrafo é impossível, né? É, Não tem condição, é trabalho mais de bancada mesmo, em isso. laboratório. E né, no título do seu trabalho, né? Aí a gente vê que que tem, né, falando que é um sensor à base de grafeno, né? É, Uhum. então eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre o que seria esse sensor à base de grafeno. Então, esse sensor é como eu disse anteriormente, esse sensor ele é mergulhado na superfície e as reações elas ocorrem ali na superfície, eles é mergulhados em uma solução contendo os antibióticos e essas reações se processam ali na superfície do sensor. E uma das desvantagens de métodos eletroanalíticos são especificamente a seletividade. Porque se eu aplicar uma diferença de potencial e várias espécies ali começarem a conduzir corrente, a gerar corrente, vai ter várias respostas e eu não vou ter o controle de que estou monitorando. Então, a minha ideia foi mais ou menos incorporar à superfície desse sensor o grafeno, que é um material que vem sendo bastante utilizado em aplicações eletroanalíticas pela literatura científica, de forma a melhorar a seletividade desse sensor e também melhorar a sensibilidade desse sensor, ou seja, a partir de interações específicas dessa superfície contendo grafeno com os antibióticos, o que agregaria uma melhor seletividade à medida analítica. E ó, Seria tem mais uma basicamente. pergunta aqui, Lucas. Qual que seria a diferença entre uma célula eletroquímica e o sensor eletroquímico? Então, uma célula eletroquímica, ela é constituída pelo sensor eletroquímico, pelas, por uma solução eletrolítica e é basicamente isso. Célula é o sensor e a solução eletrolítica. O sensor é o que vai realizar propriamente a medida, onde A vai célula ocorrer uma seria o transformação sistema como um todo, né? A completa. Seria amostra com o todo o dispositivo. equipamento, né? Isso, E isso o seria. sensor é uma O parte da sensor é célula. uma parte da célula, que é a parte responsável por quantificar a espécie que está presente em solução. Seria basicamente isso. E aí, né, como eu trabalho, né, nessa parte de nanomateriais, né, quando eu vi o seu título, eu fiquei é, bem curiosa, né? Então, o grafeno, né, o grafeno, ele é um nanomaterial, quer dizer, é um material que ele tem, né, uma das suas dimensões na escala nanométrica,
só para a gente ter uma ideia, né, de escala de tamanho, 1 nanômetro, ele equivale a mais ou menos, né, 100 mil vezes menor, né? 1 nanômetro seria 100 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo, né? Só para a gente ter aí uma escala de tamanho. Então, o grafeno tem, né, as folhas, ele tem essa dimensão aí. Então, eu queria que você comentasse, né, qual que é a vantagem de usar esse tipo de material, né, o grafeno, no seu sensor. Só para dar um foco pro grafeno aqui, esse material ele foi descoberto recentemente, tem 15 anos basicamente, e a partir dessas descobertas, os físicos que foram responsáveis por essas descobertas, eles foram até agraciados pelo Prêmio Nobel. Este material vem sendo desenvolvido tanto para a área eletroanalítica, a área de construção civil, são propriedades fantásticas deste material. Mais especificamente, na área eletroanalítica, ele vem sendo bastante reportado na literatura para o desenvolvimento de sensores, tendo em vista que ele apresenta, por estar numa escala reduzida, igual você comentou, ele apresenta propriedades como elevada área superficial, boa condutividade elétrica, ele é um material flexível, propriedades essas adequadas quando se busca desenvolver um sensor eletroquímico, porque um fator importante na eletroanalítica é a área do sensor, ou seja, quanto maior a área, mais espécies vão ser oxidadas ou reduzidas, vão gerar corrente, então vai ser melhor a sensibilidade. Então, esse grafeno, esse nanomaterial, ele vem a contribuir com o incremento diário do sensor devido à sua elevada área superficial. Tem uma outra pergunta aqui, se você poderia usar outros tipos de nanomateriais, além do grafeno. Sim, a literatura científica ela vem demonstrando que outros nanomateriais, como nanoestruturas metálicas, à base de ouro, à base de prata, vem sendo bastante empregada também para a quantificação de antibióticos por técnicas eletroanalíticas. A base de carbono também tem esse nanotubo de carbono, também se mostrando um material bastante promissor para a quantificação de várias espécies por técnicas eletroanalíticas. E eu tô vendo aqui o horário, né? A gente já está mais ou menos no horário. O tema é muito interessante, né, Lucas? Assim, acho que a gente poderia ficar falando aqui, né, por bastante tempo. Mas então eu queria que você, para a gente finalizar, contasse um pouco das conclusões aí do seu trabalho de doutorado. Uhum. Só entrando um pouco em méritos, de resultados, todas as amostras que eu cheguei a avaliar, as amostras de fármacos, todas estavam concordantes com os rótulos, dos medicamentos, e todos Que os bom, né? resultados obtidos, e todos os resultados obtidos eletroquimicamente, eles foram comparados com os resultados cromatográficos para validar mesmo, para ver se as quantificações obtidas eletroquimicamente, se realmente elas são confiáveis. Então, foi possível validar um método analítico alternativo ao método cromatográfico. Método este, como você reportou no início da live, que apresenta propriedades portáteis. Então, esse método, diferentemente dos métodos cromatográficos, ele pode ser levado para realizar trabalhos em campo. E, por exemplo, um produtor rural poderia acompanhar como que está sendo a eliminação de resíduos de antibiótico no leite e verificar quanto aquele leite vai estar apto a ser novamente comercializado, entendeu? Seria mais essa aplicação de campo também. Às vezes Então, é ele algo não bastante precisaria interessante. esperar tanto tempo, né? Se não tiver mais o antibiótico, né? Ou se tiver, ele tem que esperar mais, né? Isso, ele tem que É. esperar, porque em alguns casos a multa ela é um valor bem considerável de produtores que burlam a lei, né? Que tentam comercializar leites que tenham níveis de antibióticos acima do valor estabelecido pela Anvisa. E o Thales está perguntando se você conseguiu
se você achou o antibiótico no leite, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer. E você perguntou. Então, todas É, as amostras que eu cheguei a avaliar, as concentrações dos antibióticos ficaram abaixo do limite estabelecido pela Anvisa. Então, os antibióticos estavam em dentro da conformidade. especificação. Isso, dentro da Ah, especificação. que Estavam ótimo, ok. muito bom. Tá? Uhum. É, então, acho que a gente vai finalizando por aqui, Lucas. E antes de a gente finalizar, eu queria agradecer muito a você pela disposição em vir aqui participar da nossa live, contar, né, sobre o seu trabalho, né, um trabalho muito interessante e de relevância que foi realizado no programa de pós-graduação da UFJF, né, em Química, no departamento de Química, tá? Então, muito obrigada, Lucas. E também queria parabenizar você, seu orientador, né, professor Renato, seu co-orientador, professor Rodrigo, pelo trabalho, né? Muito parabéns para todos que trabalharam nessa pesquisa, né, de grande relevância, tá bom? Parabéns para vocês. Obrigado a você pelo convite. Muito Então, obrigado. pessoal, boa tarde para todos. Né? Agradeço a todos pela presença, pelo interesse em participar da nossa live. Né? A live ela vai ficar disponível, né? Vai ficar gravada para quem se interessar em assistir, tá bom? Então, boa tarde para todo mundo. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Lucas. E até mais, pessoal. Até mais.